Pecados que Deus não perdoa. O que Deus não perdoa? Deus não perdoa certos pecados que nós praticamos aqui nesse mundo. Por isso, precisamos tomar cuidado. Eu quero falar a princípio sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse assunto é muito delicado, muito sério, e por isso eu peço, como já orei ao meu Senhor, peço a orientação do próprio Espírito de Deus, que sempre oro aqui a Ele, para que Ele me oriente e me guie para falar a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, Jesus dizendo: em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias, mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Preste atenção nessa palavra, pecado eterno, estude, pesquise, para você entender o que é isso, para tomar muito cuidado quando você for tratar de alguma coisa relacionada ao Espírito Santo, muito cuidado. Isso está em Marcos 3, 28 e 29. Então, pecados contra o Espírito Santo, a blasfêmia, ela não é a mesma coisa que pecados contra o Espírito Santo, porque a Bíblia diz assim: não entristeça o Espírito Santo, pelo qual estáis selados para o dia da redenção, Efésios 4:30. E apagá-lo, alguém pode pecar, extingui-lo, né? Em 1 Tessalonicenses 5:19, pecados contra o Espírito Santo, ou resisti-lo. Deus está falando, o Espírito Santo está falando e a pessoa está resistindo, não está aceitando o que Deus está falando. Muito cuidado com profecia. O Espírito Santo muitas vezes está falando e você está pecando, zombando, não acreditando na profecia. Se a pessoa estiver pecando, o problema é dele, mas você não vai pecar por causa dele. Se ele estiver errando, o problema é dele. Mas se ele estiver falando a verdade, você pode estar pecando contra o Espírito Santo. O que significa a palavra profanar? Vamos entrar com mais uma palavra. Profanar é irreverência ao Espírito Santo. Desrespeitar o Espírito Santo. Isso é profanar. Profanar as coisas do Espírito é pecado. Profanar as línguas estranhas é pecado. Rejeitar com arrogância uma profecia, como eu já disse, é pelo dom do Espírito Santo. É pecado se você criticar a profecia. Faça como o pastor Marco Feliciano, ele ouve, se cumprir bem, se não se cumprir, não é? Se realiza ou não se realiza, não fale nada, espere, aguarde. A Bíblia ensina isso. Descrer, você duvidar de alguém que fala em línguas estranhas. Se certa, perfeito. Se não, fique quieto. Rir ou escarnecer das coisas do Espírito Santo. Não crer na ação do Espírito Santo durante um culto. Mentir ao Espírito Santo, como Ananias e Safira que morreram. Isso pode ser um pecado eterno porque eles morreram. O que é mentir ao Espírito Santo? Pelo que aconteceu com Pedro, Ananias e Safira, é mentir para o pastor da igreja. Então cuidado com o que você fala para o teu pastor, viu? Vai mentir para ele para você ver. Cuidado. Quando alguém blasfema contra o Espírito Santo, nos pensamentos, será que alguém está blasfemando nos pensamentos? Não. Isso é uma luta espiritual na mente da pessoa que blasfema contra o Espírito Santo. Não é ela, não é proposital. Senão ela não se sentiria mal. É uma guerra da carne contra o Espírito. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. Se você já blasfemou ou não. Você está indo na igreja? Tô. Ué, então você não blasfemou. Você consegue orar, interceder em oração? Sim, então o Espírito Santo que está intercedendo por você. Se não, você não conseguiria nem falar com Deus, nem uma palavra sequer. Você está pedindo perdão dos seus pecados a Deus? Sim. Está agradecendo, adorando, lendo a Bíblia, falando de Jesus para alguém, ouvindo hinos, cantando hinos de louvores. Você se arrepende quando você peca? Sim. Então é só o Espírito Santo que pode te convencer para fazer essas coisas. Então você não blasfemou. Portanto, fique em paz. Você não blasfemou. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ele está fazendo isso na sua vida. Até o fato de você estar ouvindo essa mensagem, assistindo, é o Espírito Santo que te faz, te conduz, que te orienta para que você ouça a palavra dele. A blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso? Vamos agora no cerne da questão. É blasfemar de forma consciente, deliberadamente. Ou seja, você tem total intenção de blasfemar. Ou seja, dizer palavras de ofensas contra o Espírito Santo. Isso é blasfemar intencionalmente. As pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo, elas são insensíveis, para você guardar as características. Não sentem mais nada da parte de Deus. Não tem tristeza quando peca, não sente tristeza, não confessa mais seus pecados. Não tem culpa, não se sente culpado quando peca, não tem aquela coisa de se arrepender do seu pecado. Não tem vontade de ir para o culto, não tem vontade de orar, nem de louvar, nem de ler a Bíblia. Tá? Essas pessoas, elas colocam defeitos em Deus, negam seus atributos, seu poder, seu amor. Eles insultam a Deus, ofendem a Deus, provocam a ira de Deus. Esses blasfemaram contra o Espírito Santo. Então, pecado é uma coisa, blasfêmia é outra contra o Espírito Santo. Então, pecados que Deus não perdoa. Agora falando de apostasia. O que é apostasia? É a pessoa que se afasta de uma forma total, definitiva de Cristo. Ele joga a doutrina que aprendeu da Bíblia Sagrada no lixo. Então, pecados que Deus não perdoa é você
negar a Deus, você abandonar a Deus, abandonar a fé. É deixar de crer nas doutrinas de Cristo, isso é apostasia. 1 Timóteo 4,1 diz, mas o Espírito diz que nos últimos tempos apostatarão, olha, é apostasia, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, troca a doutrina de Cristo por doutrinas de demônios. Em 2 Timóteo 2, 17 e 18 diz, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais, esses aí, eles se apostataram, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita. Tem gente dizendo por aí, inclusive nos comentários, que Jesus já veio, que a ressurreição já aconteceu. Ué, mas se a ressurreição já aconteceu, e a igreja? A igreja desapareceria? Onde estão as roupas que ficaram no chão? Onde estão o resultado? O mundo que vai ficar essa vida quando Cristo tirar a sua igreja? Ou seja, Paulo dizendo, eles perverteram a fé de alguns, inclusive, diziam que Jesus já havia voltado. Isso é apostasia, é heresia. Então, pecados que Deus não perdoa, é abandonar a fé, se afastar dos caminhos do Senhor. Ainda dá tempo, gente, volta logo para Jesus. Pecados que Deus não perdoa, é quem não perdoa. Enquanto você estiver com o coração amargurado e não perdoar essa pessoa que te ofendeu, viu? Você simplesmente não vai ser perdoado. Ofensas assim como nós temos perdoado, Senhor. Como nós temos perdoado. Se você não perdoa, então Deus, como você não perdoa, não vai te perdoar. Pecado que Deus não perdoa, esse aí, você não perdoa. Ressentimento, guarda do outro, Deus não vai te perdoar. Mágoa significa água manchada, água apodrecida. Você tem a pessoa, o nome dessa pessoa dentro de você, apodrecido dentro de você. Deus não perdoa. Pessoa que tem ódio, sabe aquelas pessoas que dizem assim, ai que ódio que eu senti daquela pessoa, que ódio que eu tenho daquela pessoa. Deus não te perdoa. Não adianta fingir na igreja que é uma coisa se Deus não te perdoa. Vai perder tempo, tá perdendo tempo. Então se arrependa. Não vou com a cara daquela pessoa. Deus não te perdoa, tá? Então, Deus perdoa você. Então Deus perdoa o outro que você não vai com a cara. Deus perdoa você, Ele tem misericórdia do outro, porque Ele não morreu só por você. Isso é exclusivo, queridinho de Jesus. Não, Ele perdoa você como perdoa o que você disse que não vai com a cara dele. Então se você não vai com a cara dele, Jesus também não vai com a sua cara. Não te perdoa. Então não brinque com as coisas do Espírito Santo e das suas obras. Não se apostate, não abandone a fé. Viu? Enquanto você estiver afastado, é pecado que Deus não perdoa. Não perdoa. Se você estiver adulterando, estiver sem confessar o seu pecado, pecado que Deus não perdoa. Enquanto você estiver no adultério e não confessa, Deus não te perdoa. Enquanto você odeia essa pessoa, Deus não te perdoa. Pecados que Deus não perdoa. Então, perdoe, para que Deus tenha misericórdia da sua alma. Acorda! Estes são os pecados que Deus não perdoa. E a imperdoável blasfêmia contra o Espírito Santo. Tudo que se tratar sobre o Espírito Santo, feche sua boquinha se você não tiver convicção do que você está fazendo, adorando, exaltando, glorificando a Ele, falando com Ele, porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando alguém estiver brincando com o nome do Espírito Santo, cai fora. Cai fora. Deixa a pessoa pecar sozinha, o problema é dela. Tá? Depois de uma hora mais calma, se você sabe quem é essa pessoa, se ela tem humildade para aprender com você, oriente essa pessoa a não pecar contra o Espírito Santo, para não chegar ao ponto de repente blasfemar contra o Espírito Santo. Então, só para fechar, blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Jesus disse isso, é imperdoável. Mas você pode fazer esses testes. Se você está congregando, se você está adorando, se você está louvando, se você está indo aos cultos, é o Espírito que te leva. Então, não fiquem martelando na sua cabeça, sofrendo, meu irmão, minha irmã. Que Deus te ajude a entender isso. Vamos lendo a palavra de Deus para a gente poder não errar e não sofrer. Pecados que Deus não perdoa. Liste novamente e, se puder, escreva no papel para você não errar, porque as pessoas erram por falta de conhecimento. Deus em Cristo te abençoe.